Pronto, queridos? Sejam bem-vindos a mais uma sala psicanalítica pelo nosso Instituto de Formação Acadêmica FATEB, juntamente com a Sobrapse, a nossa Sociedade de Psicanálise. Estamos no mês de setembro, e o mês de setembro nós utilizamos como o mês de combate e prevenção ao suicídio. Então, essa sala psicanalítica, nós estaremos tratando sobre o tema, tá certo? Então, que o conteúdo seja proveitoso para quem está cursando, para quem está ainda em fase de formação, nos cursos de formação em terapia cristã, nos cursos de psicanálise clínica, alguns que já são profissionais, que já são terapeutas, que são psicólogos e que já atuam no atendimento terapêutico, no acolhimento emocional. Então, queremos, por meio de uma linguagem bem simplificada, bem abrangente, alcançar todos os níveis de pessoas que vão estar aí nos acompanhando. Então, perceba que todos esses aspectos, que todos esses pontos têm sido deixados de lado, certo? E eu quis trazer esses pontos para que nós pudéssemos analisar. Então, quando nós falamos de suicida programado, aquela pessoa que pensa, que analisa, que arquiteta, que planeja, observe que quando eu falo de suicídio, eu estou falando de algo que é contrária à nossa natureza, né? É contra o psiquismo humano. O suicídio é antinatural. Ele é contra o psiquismo humano, porque dentro daquilo que é o psiquismo humano, nós temos a autopreservação, nós temos o instinto de defesa, o instinto de sobrevivência. Então, neurologicamente falando, o meu cérebro ele está aparelhado para sempre defender a vida. Ele sempre vai buscar me manter vivo, né? A minha reação a um risco vai ser sempre de defesa da vida, né? Então, assim, quando você percebe que o homem perdeu esse senso crítico de razão, de existência e de vida, né? Então, é necessário, por exemplo, vou fazer a definição aqui. Vou citar aqui, que eu sei que é conhecida no nosso meio terapêutico. Tratamos várias fobias, né? Então, não vou citar, como eu sempre digo, não vou citar aqui as fobias, o tipo, explicar. Não, eu vou citar aqui só para você entender o assunto como um todo. Nós temos a fobia, e dentro dessa fala em relação ao suicida programado, que é contrário ao psiquismo humano, é antinatural, a pessoa se atentar contra a própria vida. Então, assim, a definição de fobia vai me dar um entendimento melhor sobre isso que eu estou falando. Como é que a gente define uma fobia? A definição de fobia é medo irracional de algo, alguém ou algum acontecimento. Então, a fobia, por definição, é um medo irracional, ou seja, é um medo de algo que, de forma racional, eu vou entender que aquilo ali não era para me paralisar, não era para me bloquear,
né? Ou seja, era algo que eu não deveria ter medo. Exemplo, alguém que tem medo, dentro do aspecto de fobia, né? Não é medo, simplesmente o medo, fobia de barata. É um medo irracional. Eu, 50 anos de idade, 1,71 m de altura, 62 quilos, com medo de uma barata, né? Então, assim, dentro da definição de medo irracional, você percebe que, tratando essa questão de racionalidade, quando alguém decide, quando alguém se programa para dar fim à sua vida, aí você pode me perguntar, doutor, e como eu vou tratar uma pessoa que decidiu, né? Ele está decidido. Eu identifiquei pelas palavras, vamos citar as palavras, né? Eu queria deitar, dormir, não acordar. Eu queria desaparecer. Eu queria sumir, né? Às vezes, você chama a pessoa na porta e ele está lá dentro e não quer responder. E quando, por muita insistência, ele responde, no meio da conversa, ele diz, eu não queria nem que ninguém me visse, né? Então, ele se isolou ali, não queria que ninguém visse ele. Ele não queria ser visto por ninguém. Então, são falas que identificam características suicidas, tá certo? Então, eu tenho pessoas com esse tipo de fala, pessoas com o pensamento, vamos lá, pessoas com o pensamento sempre negativo, ele tem sempre a ideia de que aquilo que ele vai fazer, de que aquilo que vai acontecer não vai dar certo, é ruim. Então, assim, não vai trazer alegria, não vai trazer satisfação. Então, note que nós temos aqui agora que injetar nessa pessoa, levar essa pessoa a tomada de volta desse equilíbrio racional, certo? Desse poder de decisão. Assim como ele está usando direcionando de forma a se limitar, a neutralizar, a paralisar a sua vida, eu posso usar isso fazendo com que ele tenha um motivo, uma razão, como eu comparei aqui, né? A questão daqueles que são pais, e ele vê no filho, né? Uma razão, um motivo para que aquela ideia, para que aquele projeto suicida seja cancelado. Então, nós construímos nessa pessoa, nesse indivíduo, nesse paciente, essa racionalidade para que ele encontre motivos, para que ele encontre razão, para que ele lute contra aquela ideia, contra aquele projeto. Tá certo? Então, note que quando nós estamos falando do suicídio dentro desse aspecto, tá certo? Eu estou falando de alguém que planejou, que pensou. Aí alguém fala assim, outro dia um aluno me perguntou, eu estava numa palestra em uma determinada escola, e um aluno me perguntou, disse, doutor, mas a pessoa comete suicídio porque ele está fora de si. Prestem atenção no que eu vou falar aqui, tá bom? Que eu falei àquele aluno, já falei algumas vezes. A fala do aluno foi, a pessoa comete suicídio porque está fora de si. Aí eu perguntei para ele, você tem algum exemplo em específico que você queira citar? Ele disse, eu tenho. Aí ele citou o exemplo, qual era? Alguém da família e tal. Que se matou, que se suicidou, e ele contou como a pessoa fez. Mas eu vou falar de forma geral aqui, não vou usar o caso. Mas vamos lá. A pessoa cometeu suicídio porque estava fora de si. Esses casos acontecem? Sim, acontecem. Como eu falei, o momento de surto, a pessoa termina fazendo algo que vai resultar
Agora, eu estou tentando fazer você entender que o nosso foco principal aqui é analisarmos, cuidarmos, termos atenção com aquele suicida programado. E esse não é por causa de um surto que ele esteja fora de si. Então, como uma pessoa está fora de si, foi o caso daquele aluno, ou foi para um determinado lugar, ele dirigiu até aquele lugar, ele deixou o carro no estacionamento, ele subiu aquela torre de onde ele se jogou, né? Ele subiu ali. Algumas pessoas conversaram com ele, cumprimentaram ele, né? Ele subiu, e de lá ele se jogou. Outros pegam a arma, colocam, geralmente, enfim, são os dois lugares mais comuns, né? E ali atiram. A minha pergunta é, dentro dessa comparação entre o suicida por impulso, o suicida que tem um surto, está fora de si, e o suicida programado. Como é que ele estava fora de si? Ele dirigiu, ele cumprimentou alguém, ele estacionou o carro, ele entendia que subia ali, se jogando dali, né? Como assim fora de si? Ele escolheu a arma, ele sabia que botando aquela municiada, em alguns casos está sem munição, a pessoa vai colocar munição, ele sabia o lugar certo aonde colocar, né? Onde direcionar. Como assim fora de si? Então, percebam que nós fomos, dentro de uma linguagem da romantização, fomos querendo ocultar práticas, ações, comportamentos que foram pré-estabelecidos, tá certo? Que foram programados e que resultaram naquele ato, tá bom? Então, nós precisamos ser muito realistas ao tratar, ao abordar, né, uma pessoa, identificando esses pensamentos, né? Como eu disse, aquela pessoa sempre pessimista, aquela pessoa que sempre... aí, nós vamos, no slide, você viu, né, a questão dos dados entre a grande maioria que comete suicídio, tem a ver com o estado de humor, né? Tem a ver com o estado de humor. Então, aquela pessoa sempre desanimada, sempre com o pensamento pessimista de que as coisas não vão dar certo, de que as coisas tendem a dar errado, ele tende a fracassar novamente. Então, perceba que esse é o ponto crucial, né? É identificar isso e entender que ali existe um plano, existe um projeto, né? Aquele pensamento está produzindo ali, está arquitetando ali uma forma, uma maneira, e ele vai caminhar para isso, e ele vai se direcionar para isso, essa pessoa vai se direcionar para isso, esse indivíduo vai se direcionar para isso. Então, a nossa intervenção, tá? Como profissionais, a atenção da família em fazer com que esse trajeto seja interrompido. Não, mas ele já parecia que estava bem. Não, ele planejou, ele arquitetou, ele está decidido. Ele só vai estar bem de verdade se eu perceber que ele se desfez do projeto, que ele se desfez da programação, tá certo? E eu só vou perceber isso se, dentro do comportamento, dentro das atitudes dele, sonhos voltaram, propósitos voltaram, né? Se as atividades dele em relação a realizações estão reativadas. Então, por isso que eu falei aqui as três palavras, né? A prevenção, o tratamento e esse cuidado pós-depressão, né? Porque pode ser que ele aparente estar
livre da depressão, mas aquela aparência, demonstrar que está livre, faz parte do projeto, né? Para que ele cometa o ato, para que as pessoas deixem ele em paz, para que as pessoas não fiquem preocupados com ele. Então, ele aparenta estar bem, para que, então, ele tenha a oportunidade de cometer o ato, tá certo? É como aquele exemplo que eu citei no começo da minha fala de um dos pacientes da doutora Ana Beatriz. Então, ela pode ser que seja intencional aquele aspecto de melhora. Cuidar da filha que perdeu alguém são aspectos a serem abordados. O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Quais pensamentos, palavras e ações que caracterizam um suicida? Perguntas que serão respondidas. Então, nós nos dispusemos a responder essas perguntas e, dentro da minha fala, nós colocamos, né, essas interrogações, tá certo? Dentro aqui do slide, você vai ver a minha definição de saúde, tá certo? Que eu tenho aí, eu me baseio em 4 pilares principais, o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar espiritual, porque hoje já se há uma comprovação científica do desenvolvimento da espiritualidade, a importância do desenvolvimento da espiritualidade, né, que há um tempo atrás era deixado de lado, tá certo? Mas hoje já se há comprovações. Nós temos aí na FATEB os cursos de mestrado, de doutorado, de formação em neuroteologia. Então, bastante sobre esse aspecto, tá certo? Os estudos e as pesquisas da neurociência que envolvem a questão da espiritualidade. Então, é um pilar importante dentro do contexto social, certo? E principalmente no Brasil, onde nós temos um país onde, na grande maioria, são pessoas religiosas. Aqui agora nós vamos citar e especificar essa ou aquela religião, mas o Brasil é um país, em grande maioria, de prática religiosa. Então, é necessário a gente entender que o bem-estar espiritual ele tem a ver. Aí você vai ver pesquisas que dão conta da eficácia da oração, da meditação, da leitura da Bíblia. Tem pesquisas aí, de detentos que leem, que estudam, e lá ficam livros à disposição deles. E foi feito um experimento social, e ali se constatou que aquele detento que fazia uso diário da Bíblia, que lia diariamente a Bíblia, houve uma considerável mudança no comportamento, na fala daquele detento, enfim, houve uma comprovação, por meio daquele experimento, que a leitura da Bíblia ali produzia, eles não sabem explicar como, mas eles atestam que a mudança houve. É a mesma coisa da oração, pessoas que em um momento de cirurgia, né, eles fazem esse tipo de experimento, alguém está tocando violão, alguém está ouvindo uma canção, alguém está assistindo em um estado de meditação, de oração. Então, é importante que a gente entenda isso, tá certo? Quando eu estou tratando um paciente, eu estou vendo todas as áreas da sua vida, né? Todos os ambientes que ele frequenta, todos os meios sociais que dizem respeito àquele indivíduo, tá certo? Então, aquela questão de alguém dizer assim, sobre religiosidade, sobre religião, sobre espiritualidade, eu não falo, não. Bom, eu não faço do meu consultório um púlpito para pregar e para fazer do meu consultório um ambiente de proselitismo, para eu converter alguém à minha religião. E isso eu não faço. Mas
eu entendo que aquela pessoa tem, dentro do seu convívio, o contato dentro de uma prática religiosa, eu vou falar sobre qualquer área, tentar ajudar, porque dentro da prática religiosa existem situações, existem pessoas, existem acontecimentos que provocam traumas, frustrações, decepções e precisam ser tratadas por nós profissionais. O religioso não tem depressão, não tem ansiedade. Como assim não? Então, a Bíblia está cheia de exemplos. E o quarto pilar aqui, a saúde dentro do aspecto mental. Então, físico, emocional, espiritual e mental. Né? É necessário que nós entendamos esses aspectos. Aí, aqui, dentro da definição, como eu disse para você, da pessoa que vai cometer o suicídio, dentro do espectro da torno, tá certo? Nós estamos falando do estresse, nós estamos falando da ansiedade, né? Nós estamos falando da depressão. Então, eu queria, para começar a encerrar aqui a minha fala de hoje, como eu disse, né? A ideia era passar o conteúdo mais para que você entendesse o mecanismo de análise de características, de identificação de em como tratar para que ele saia dessa programação. Nós falamos disso. E eu citei várias vezes a questão do processo. É um processo, é um processo. Eu preciso entender em que estágio do processo essa pessoa está, né, para que eu possa fazer a intervenção correta. Então, aí aqui eu coloquei essa questão do processo, os estágios: estresse, ansiedade e depressão. Né? Então, aí aqui eu vou ler para que você compreenda. Vou explicar os pormenores de cada uma patologia, mas você vai entender o porquê que eu uso como base dentro do consultório, eu uso como base esse processo aqui para identificar, né, aquela pessoa dentro do estado depressivo, para identificar se essa pessoa é uma pessoa que tem pensamentos suicidas, se ela é uma pessoa que está se programando ou já se programou para isso, né, para que eu possa fazer. Então, eu uso aqui esse cronograma, né, desse processo. Então, o processo até o ato ou tentativa de suicídio consiste nas etapas que envolvem o presente. O estresse é uma pressão psicológica de momento. Então, quando eu falo que o meu primeiro estágio aqui é o estresse, né? E aqui você percebeu que tem o estresse gerado por essas emoções negativas afetam a capacidade de coordenação cerebral. Então, nós estamos definindo aqui as psicossomáticas, nós estamos falando aqui sobre a questão das emoções incontroladas, dos pensamentos negativos, né, dos desequilíbrios mentais, tá certo? Estamos dentro desses aspectos. Aí eu chego aqui, dentro de uma definição, o estresse fala de algo do presente, um acontecimento, certo? Uma situação, algo presente, do momento. Ok. A ansiedade fala do futuro. Ok, isso nós já sabemos, como eu falei, né? Existem coisas que são repetitivas, mas aqui eu estou colocando para você, acredito eu, de uma maneira que você ainda não observou, ainda não tinha visto ser colocada. Então, vamos lá. O estresse tem a ver com o presente, a ansiedade tem a ver com o futuro, né? Aquela pessoa tem uma pressão psicológica,
aquela pessoa tem uma situação, aquela pessoa tem um evento acontecendo com ela, vai produzir nela o desejo, né? A ansiedade é esse desejo, essa vontade de resolver, de buscar a solução, de fazer, tá certo? Então, remeteu a pessoa aqui ao futuro, ao desejo de resolver, ao desejo de fazer, como eu disse, dentro daquilo que é natural, normal, vai ser a atitude da pessoa, né? É resolver, é solucionar, é fazer, né? Acontecer, dar certo. Essa é a atitude normal. Porém, aí aqui agora, a depressão. A depressão está atrelada a quê? Ao passado, tá certo? Quando as coisas não acontecem como é esperado, causa frustração, decepção. E isso prende a pessoa ao passado. A depressão é um estado de tristeza profunda e permanente que aprisiona o indivíduo, que passa, né? Ele passa a ver a morte como solução para a sua dor. Entende? Eu poderia ter falado isso no começo, mas eu precisava que você entendesse que dentro desse processo vai se desencadeando, vai se desenvolvendo o pensamento suicida, o planejamento, a orquestração do ato, tá certo? Então, eu tenho um acontecimento, eu vivo um momento ruim, traumático, eu busco a solução, não consigo, vem a decepção, vem a frustração, aí eu entro dentro de uma revolta, de uma angústia, de uma tristeza por causa dessa minha falha, dessa minha não conquista, desse não êxito por aquilo que eu queria fazer, por aquilo que eu queria resolver. Aqui agora o estado depressivo vai me levar a uma situação em que eu já não tenho mais a disposição, eu já não tenho mais a satisfação, o desejo de tentar outras coisas ou tentar novamente aquela que eu fracassei. Então, citando aqui ainda a questão religiosa, nós temos o sentimento de culpa, né? O religioso ele está atrelado a ordenanças, mandamentos, né? Princípios. E quando ele entende que ele não conseguiu manter aquela posição, aquele status, aquela forma, aquela metodologia que é exigida, que é cobrada daquele praticante daquela religião, então vem o sentimento de culpa, né? Ele está dentro de uma tristeza profunda, de uma frustração profunda, porque o sentimento de culpa está ali pesando. Ele não conseguiu ser aquele bom cristão, aquele cristão fiel, né? Então, é necessário nós entendermos. Dentro desse aspecto que eu falei, né? Como tratar, como recuperar, eu entendi que o estado de espírito, né? Deixa eu ver aqui, pronto. Aqui nós temos, como eu falei para vocês, o quadro, né? Em que nós podemos entender, né? Que dentro da análise do suicídio analisado como transtorno mental causado por um transtorno, tá certo? Então, o transtorno de humor, ele está aqui em maior número. Então, ou seja, quando nós pegamos isso, que é o transtorno de humor, e usamos a fala dos médicos, por exemplo, um paciente que tem um estado de espírito, é assim que dentro da medicina, aqui as pessoas podem usar o termo que quiser, estado de espírito, áurea, né? Energia boa,
tem várias nomenclaturas aqui. Então, assim, quando eu falo de transtorno do humor, eu estou falando dessa pessoa que perdeu esse estado de espírito, de esperança, de convicção, de certeza, de alegria, né? Ainda que passando por um momento de enfermidade, ainda que passando por um momento de dificuldade financeiro, conjugal, mas ele mantém o ânimo, ele mantém a disposição, né? Ele mantém o desejo de recuperar, de reaver, de melhorar, de tentar. Então, esse estado de espírito que é considerado essencial para que a pessoa fuja, para que a pessoa saia, para que a pessoa abandone o estado depressivo e, consequentemente, o pensamento suicida, né? Então, aí, áreas cerebrais, aí eu cito os da felicidade, a dopamina, a serotonina, a adrenalina. Então, são os hormônios que causam bem-estar e felicidade. E, para encerrar de um contexto religioso, existe realmente aquele bloqueio, aquele tabu, né? Eu já vi alguns evangélicos dizerem: já que as psicossomáticas são doença da alma, para que eu vou tomar remédio? O remédio não cura a alma, quem cura a alma é Deus, quem cura a alma é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Olha, quando um paciente que está com algum transtorno, ele tem dificuldade de produção de certos hormônios, estamos falando aqui de produção química cerebral. Tudo em nós, tudo no nosso corpo é controlado pelo cérebro. Então, existe uma produção química, existem substâncias, existem hormônios que eles podem estar sendo produzidos em excesso, tá certo? E existem momentos em que esses hormônios, em que essas enzimas, elas estejam produzidas a menos. Então, o medicamento não é para ir na alma, o medicamento é para fazer esse controle químico que vai ter uma reação fisiológica, né? Então, é preciso a gente explicar isso, porque tem pessoas que, às vezes, eles cometem um suicídio, eles estão bloqueados, como eu disse, né? Dentro da leitura de Emily Durkheim, dentro do processo social, dentro daquilo que é crença, por princípios, aí ele colocou na mente que ele vai cometer o suicídio, porque até onde ele achava que teria uma solução, que era dentro do contexto religioso, que era dentro da ideia da fé, ele achava que ali ia ter solução. Então, nem ali ele teve solução. Então, aí aqui agora, essa desesperança é que vai fazer com que ele entenda que a única solução é tirar a própria vida, é interromper a própria vida. Então, é necessário que nós expliquemos esses detalhes, tá certo? Para que a pessoa entenda, dentro de um contexto religioso ou não, ainda que ele já tenha tentado de tudo, e ele aqui agora não tem aceitação à medicação, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não aceitam a medicação e usam um argumento religioso para não fazer uso da medicação, é porque ele entendeu errado. Ele não entendeu, ele não compreendeu para que serve o medicamento e onde no corpo dele, em que no corpo dele o medicamento vai. Como, por exemplo, insulina. O meu corpo produz, mas em algum momento o meu corpo pode ter a deficiência e não está produzindo de forma correta, em quantidade correta. Então, eu vou fazer uso daquele medicamento para equilibrar. Né? Então, dentro daquilo que é a ideia de tratamento, de orientação para alguém que está nessa trajetória, né?
Então, eu como profissional, preciso explicar, preciso orientar o meu paciente de todos eles. Eu preciso que ele esteja fixado dentro de uma realidade. Então, esse foi o conteúdo. Espero que tenha sido proveitosa essa aula.